a gente está falando de algo extremamente importante, sumamente importante. Quantos aqui querem se mover de maneira extraordinária no sobrenatural? Levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus. Senão a gente não estaria nos próximos programas, né? A gente estaria fazendo outra coisa agora. Muito interessante e importante. Pode tirar o som, pode tirar o som. Muito importante que tudo que a gente faz no reino só funciona devidamente por causa da presença. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? E o exemplo de filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o exemplo de filho de Deus. Não existe um outro exemplo melhor. Ele é o melhor exemplo, é o exemplo perfeito para nós. Aliás, ele é a expressão da palavra em movimento, do verbo em movimento, da Bíblia que nós lemos. Ele é a verdadeira expressão do amor de Deus e da palavra de Deus andando sobre a terra. Então, quando a gente pensar em um cristão perfeito, quem é um cristão perfeito? Quem é um modelo de cristão para nós? Jesus Cristo é um modelo de cristão. Isso não quer dizer que você não tenha pastor, isso não quer dizer que você não tenha líderes, isso não quer dizer que você não tenha pessoas que estão honrando o chamado que tiveram e abençoando a vida de cada um, bem? Isso não quer dizer isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco mais profundo sobre a identidade de vocês. A gente ainda não vai entrar na apostila, a gente provavelmente só vai entrar na apostila na semana que vem. Hoje eu quero compartilhar alguns conceitos sobre a questão da identidade que temos em Cristo Jesus. Quando você nasce, como eu falei para vocês, Deus já te amava. Deus já tinha um plano para você. A Bíblia diz que Deus já sonhava com você. A Bíblia diz que Ele tinha uma intenção com a sua vida. A gente tem que entender que tudo que Deus faz é intencional. Deus não faz nada mais ou menos. E tudo que Ele faz é bom. Então, quando a gente nasceu, Ele já tinha traçado algo para a sua vida. A Bíblia diz que nós fomos criados por Ele e para Ele. Mas a Bíblia também diz que assim como nós pensamos em nosso coração, assim somos. Então, de fato, há uma disputa pelo que está na sua mente. Há uma luta travada a ferro e fogo pelos pensamentos que habitam na sua mente. E os pensamentos sobre Deus e os pensamentos sobre você. A Bíblia diz que você vai amar o próximo exatamente na mesma proporção que você amar você mesmo. Ama o próximo como? Então, se você olha no espelho e você detesta o que você vê, se você olha no espelho e tudo que você vê é um reflexo, Deus quer que você tenha olhos para ver além desse reflexo. Quando eu perguntei para vocês, pergunta para Deus como Deus vê essa pessoa. Vocês já pararam para imaginar? Vocês acham, por exemplo, mudou alguma coisa na perspectiva de como você vê a pessoa na sua frente? Quem acha que mudou, levanta a sua mão, por favor. Ou enalteceu, ou engrandeceu, ou te deu uma perspectiva mais ampla. Levanta a sua mão, por favor, só para a gente saber. Bastante gente. Por quê? Porque você está vendo através das lentes de Deus. Você não está vendo só o mundo através das suas lentes. Se você tiver lente, se você recebeu, você absorveu do mundo uma lente azul, tudo que você vai ver através dos teus olhos é azul. Agora, se você vê através das lentes de Deus, através dos olhos de Deus, então você vai ter uma visão muito mais ampla de como realmente é aquela pessoa. Por isso a gente não deve julgar, porque a nossa capacidade de enxergar é muito limitada. Por isso a gente tem o recurso de poder ouvir de Deus e perguntar para Deus: Deus, essa pessoa que está na minha frente aqui, essa pessoa que está passando aqui, essa pessoa que está gritando ali do outro lado,
pessoa, até para você tratar com ela, até para você tratar uma pessoa que fez uma ignorância com você. Você não reagir à ignorância, mas você pergunta a Deus como é que o Senhor enxerga essa pessoa. Um dia desse eu estava no café, né? E aí eu estava fazendo exercício, porque eu gosto de fazer exercício. Amém? Fica forte. Comer Bíblia e exercício. Ficar forte. Mamãe ensinou, comer Bíblia e exercitar, fica forte. Amém? Aí eu estava fazendo exercício no café. Aí, eu acho que o Fernando estava comigo. Aí eu perguntei para Deus, qual é o nome dessa pessoa? E aí veio a palavra Marta. Aí ela trabalhando lá no café, eu falei, Marta! Ela não respondeu. Eu chamei ela, cara, por acaso seu nome é Marta? Ela falou, não, e eu detesto esse nome. Aí eu falei, beleza, não tem problema. Você tem café? Você pode pedir um café, por favor? Aí ela trabalhava, tinha mais 2 pessoas lá no café, mas só ela trabalhava. As outras ficavam batendo papo, e ela trabalhava. Aí eu falei assim, mas por que Marta? E na verdade era um personagem bíblico, né? Ele falou para mim, olha para ela, Rodrigo, você vai entender por que Marta. E aí eu vi que ela era a única que trabalhava. E ele falava, então, agora eu vou te mostrar uma outra coisa, porque quando você dá um passo de fé em Deus, Deus te dá mais, e Deus te dá mais, e Deus te dá mais, e te dá mais. Aí ele falou, vou te mostrar uma outra coisa agora. E ele me deu uma visão dela segurando um neném, e olhando para aquele neném, e apaixonada por aquela criança. E aí ela não me deu nem bola, né? Ela ficou para lá e para cá, ela ficou meio com raiva de mim, mas você percebe que tudo muda, quando você olha através dos olhos do Senhor, tudo muda. E aí, quando ela veio me servir o café, eu falei, você tem um filho, né? Aí ela parou. Ué, como você sabe? Eu falei, então, você sabe a história da Bíblia, de Marta e de Maria? Ela falou, eu sei. Então, é exatamente isso. Eu pensei que o teu nome era Marta, mas na verdade Deus estava me mostrando que você tem uma atitude muitas vezes como a de Marta, de fazer coisas, mas o que Deus quer é que você tenha uma atitude como a de Maria, de buscar a face dele, assim como você olha para a face dessa criança. Rapaz, é diferente. Amém? Vocês entendem que ela então parou para me ouvir? Me deu uma oportunidade de compartilhar com ela o amor de Deus, amém? Então, tudo isso funciona e acontece por causa da identidade nova criatura. A primeira coisa que Deus falou em Gênesis é: sejam frutíferos, multipliquem. Amém? Dominem sobre a terra. Ele deu 3 orientações, mas a primeira coisa que ele falou é: sejam. 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 Você imagina, Deus criou o homem e vira para o homem: seja. O ser é muito mais importante que o fazer. É do ser que tem que fluir todo o fazer. E o ser funciona de 2 formas. Ou você não sabe quem você é e o inimigo te oferece uma identidade, e aí você vive toda uma vida baseado em conceitos que não são os conceitos de Deus, e isso traz frustração, traz tristeza, traz uma opção de coisa. Ou você faz como diz em Colossenses, está dizendo, Tessalonicenses, que está dizendo que a gente foi criado por Ele e para Ele. Você pergunta para Deus e fala: Senhor, o que é ser? Eu acho lindo quando Deus virou para Moisés e falou: diz para ele que o eu sou, o ser eterno, o todo-poderoso, o eu sou. Ninguém precisa ficar falando para Deus quem você é, Deus. Mas a gente fica interpretando. E é através do relacionamento que a gente vai ter a convicção e a certeza de quem Ele é, o quão apaixonado por nós Ele é, o quanto importante Ele é nas nossas vidas. Então eu vou contar para vocês o vídeo. É um vídeo muito interessante. Pode botar no primeiro lá, por favor.
Então, esse vídeo é o seguinte: é uma cientista americana, a escola de psicologia americana é uma das escolas mais desenvolvidas do mundo, se não a mais desenvolvida do mundo, e uma pesquisadora fez uma pesquisa gigantesca e ela verificou que as crianças até 1 ano e 4 meses, ela botava uma pintura assim, azul na testa, e a criança ficava tentando tirar a pintura do reflexo. Ela não conseguia se enxergar, não sabia que era ela no reflexo. Até 1 ano e alguma coisinha, até 9 meses, 10 meses, 1 ano, alguma coisa assim. E aí ela tentava tirar a pintura da imagem. E uma criança com mais idade, ela sabia que era ela, então ela botava a mão na testa. Depois ela fez um outro experimento, que era... esse aí mesmo. Será que vai? Não, acho que não vai. Depois eu mando para eles, não tem problema não. Não tem problema. Pode voltar lá para o PowerPoint, por favor. Depois ela fez um experimento que era... ela botava uma caixa de biscoitos e ela botava lapiseira dentro. E aí, quando a criança abria a caixa de biscoitos, via a lapiseira. E depois ela voltava e perguntava: o que tinha dentro? E algumas crianças: biscoito. Ela falava: não, o que tinha dentro? Lapiseira. Algumas outras crianças: lapiseira. Mais velhas: lapiseira. O que ela quis comprovar com isso? A capacidade, de desenvolvimento humano é uma capacidade que ela vai somando experiências. Você vai somando experiências e formando a sua autoimagem. Você vai formando experiências e formando a sua identidade. Mas Deus tem uma identidade para cada um de nós. Por que isso acontece com essas crianças? Porque a gente nasceu no mundo caído. Então elas vão formando a sua identidade através das experiências que acontecem, que elas identificam no mundo. E a gente sabe que no mundo caído, por que, por exemplo, os nossos adolescentes e jovens no Rio de Janeiro namoram do jeito que namoram, e quando eu vou para Guatemala eles só dão a mão? É cultural. É algo que vem sendo ensinado ao longo do tempo. Aí quando a gente chega até Jesus, a gente se arrepende e a gente segue um outro caminho. A Bíblia diz que nasce uma nova criatura. E Romanos diz que morreu o velho homem. Morreu. Falou mais 20 e tantas vezes que o homem morreu, o velho homem morreu. O que significa isso? Que então você tem a oportunidade do ser quem verdadeiramente você foi chamado para ser. Quem verdadeiramente você foi chamado para viver no Filho de Deus. Eu vou explicar um pouco melhor aqui. Pode passar o próximo, por favor. Salmo 8:3-5. Quando vejo os teus céus, obras dos teus deuses, a luz, estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra coroaste. Próximo, por favor. Qual o nosso valor? Vocês já pararam para pensar? Sabe quanto custa esse quadro aqui? Quem aqui está disposto a pagar 10 mil reais por essa maravilha? Levanta a mão, por favor. 10 mil reais, pessoal. 10 mil! Ninguém está disposto a pagar 10 mil? Ela está disposta a pagar 10 mil, Beleza, vamos ver se melhora aqui. Quem está disposto a pagar 5 nesse quadro? Maravilhoso esse quadro, gente. Olha que quadro lindo, 1.500 pratas nesse quadro. Ninguém quer levar de graça? De graça, ninguém quer levar de graça? Então, quanto vale esse quadro? Pode passar. Ele foi vendido por 573, na verdade 147 milhões de dólares, talvez dê até um pouquinho mais hoje. 573 milhões, 147 milhões de reais. Foi vendido por 147 milhões de reais esse quadro.
Dólares, desculpa, dólares. 147 milhões. Mas quanto vale esse quadro para você? Quanto vale esse quadro para mim? Valor e preço são coisas diferentes. A gente tem uma percepção de preço. E muitas vezes a gente bota etiqueta nas pessoas. A gente identifica elas pelo que elas fazem. E a gente dá preço, valor a elas, pelo que elas aparentam ser. Qual o nosso valor, né? Esse é o meu Jesus, ó. Assim, né? Ele não faz assim não, tá? É assim e assim. Não é assim que ele faz não, apesar de que eu vou botar nome, mas ele faz assim. Próximo, por favor. Então, o nosso preço é definido, o quanto a gente vale, de uma fatura. Você nasceu com uma fatura para pagar. Você nasceu com um preço. E o preço que Deus tem para a sua vida, o preço que você foi avaliado, é o bem mais precioso de todo o universo. Como é possível que a gente fale, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu não sou tão bom? Como é possível que a gente menospreze o trabalho de Deus por nós, ou o valor de Deus por nós? Eu fico às vezes pensando, puxa Senhor, como é que pode, né? A gente não confia na gente, muitas vezes. Mas olha só, Deus confiou tanto em você, que Ele te deu o Espírito Santo. Isso é quanto Deus confia em você. Você pode não confiar em você, mas Deus confia em você. Ele te deu o bem mais precioso que Ele tem. E Ele te precificou pelo preço mais precioso de tudo que pode existir. Próximo, por favor. E o inimigo não quer que você saiba quem você é. Próximo. Se você souber, você vai saber o que você pode fazer. Próximo. Por isso, tem uma guerra. Desde pequeno, né, o sistema desse mundo influencia Satanás, trabalha para roubar a sua verdadeira identidade. Próximo. Fomos ensinados que o nosso valor está baseado na nossa performance, em como nos comportamos, na nossa aparência, em nosso ambiente socioeconômico, na nossa profissão. Próximo. Então, como é que isso afeta a gente, né? Se você está com a sua identidade baseada na sua performance, e chega alguém com uma performance melhor do que você se sente inseguro. Se você tem a sua identidade baseada em alguma situação que te gerou medo ou vergonha, imagina se você vai querer dar um passo de fé. Imagina se você vai querer se expor. Vocês sabem que o semeador você vai semear, né? Ele não vai semear? Qual é a primeira coisa que acontece com a semente que caiu no caminho? Ela caiu no caminho. Mas qual é a primeira? As aves roubam. E quando Jesus vem e ensina para a gente, ele fala o quê? Que Satanás vem e rouba aquela palavra, vem? Quando você tem uma palavra de Deus na sua mente, o Satanás vem e cochicha no seu ouvido assim: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será mesmo que não é coisa da sua cabeça? Mas que é coisa da minha cabeça. Quantas vezes o diabo tem roubado a palavra que Deus tem colocado nos nossos corações e a gente nem se deu conta. Mamãozinho. Medo de arriscar, ressentimento, ira, bom, coisas que nos afastam do nosso verdadeiro sentido, né? Destino, propósito. Aí a gente fica brigando por poder, posição, para a gente se sentir importante. Eu me lembro, tinha um rapaz trabalhando comigo, né? Uma igreja grande. Ele sempre falava para mim: não, porque essa semana teve reunião lá dos oficiais da igreja e rapaz, teve uma briga lá, aquele irmão lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu estou aborrecido, acho que eu vou sair da igreja. Eu falei: irmão, que isso, irmão? Que isso? Pastor que não senta na mesa de pastor? Irmão que fica se cotovelando para chegar lá em cima? Que isso, irmão?
a pirâmide é assim, ó. Então tem uma galera na base, e para você chegar a CEO não vai chegar, né? Mas para chegar a diretor, você tem que se cotovelando, porque só tem espaço para um, para dois. E aí vai pisando, vai subindo. Agora no reino é diferente. O maior deve servir o menor. Então, é assim, ó. A pirâmide é invertida. E Jesus está empurrando os apóstolos, que está empurrando profetas, pastores, mestres, evangelistas, está empurrando presbíteros, diáconos, estão empurrando líderes, estão empurrando os filhos de Deus, para que eles alcancem o entendimento da estatura do varão perfeito, de que eles foram chamados para ser e para viver. Um cristão normal é Jesus Cristo. Ele é um cristão normal. Próximo, por favor. Então a gente vive se escondendo, enquanto na verdade a luz deveria brilhar. Então eu pergunto para vocês, por que o Rio de Janeiro, que era 5% de crentes, 10, 15, 20, 30, quase 40, piora? Como que é possível isso? Algumas explicações. Pode, próximo, por favor. Aí baixa autoestima, né? Eu não estou falando, pessoal, eu tenho que ser soberbo. Soberba também é baixa autoestima. É só que é uma baixa autoestima revelada de outra forma. Você não tem que ter uma baixa autoestima, você tem que se amar. Deus te criou de uma forma extraordinária. Você tem que saber quem você é, o valor que você tem. Amar isso que Deus fez na sua vida. Amém? Todo mundo está entendendo? Próximo, por favor. Então o que a gente deve fazer? Próximo. Conhecer quem somos, se relacionar com Deus, com seus filhos, conhecer seu amor e estima por nós. Este, uma voz do Senhor dizia: este é o meu filho. Aí tem uma vírgula. Algumas versões não tem essa vírgula. Este é o meu filho, vírgula, o amado, em quem me comprazo. Filho, identidade; amado, intimidade, em quem me comprazo, influência. Você tem Deus te deu uma identidade. Quem dá identidade para o filho é o pai. A mãe dá outras coisas, mas quem dá identidade para o filho é o pai. Amado, o amado, intimidade. Você pode se chegar sem medo a Deus. Você pode se chegar com alegria a Deus. Eu pulo no pescoço dele, dou um beijo nele, eu falo: obrigado, Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Amém? E influência. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Moisés falou isso. Se o Senhor não seguir, não tira a gente daqui não. Você está falando do Deus eterno que respira algo e forma uma galáxia. É extraordinário. E tudo isso é por amor. Não é por causa de uma... É por amor. Próximo, por favor. Então, próximo. Quem é você? Essa é a pergunta que Jesus quer que você saiba. Porque assim como você pensa no seu coração, assim é você. Assim como você imagina no seu coração, assim é você. O que você construiu no seu coração ao longo desses 20, 30, 40 anos, 10, 15 anos? O que foi construído no seu coração? Assim como você pensa no seu coração, assim é você. Próximo. Eu me chamo... Não, esse é o seu nome. Pode passar. Vai perguntar outras coisas também. Quem é você? Sou engenheiro, estudante. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Sou carioca. Não, isso é onde você vive. Quem é você? Sou evangélico, protestante, católico, etc. Não, isso é uma religião. Quem é você? Sou filho de Deus? Deixa eu te explicar. Então, a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, anseia para que a gente descubra quem a gente é como filho de Deus. E o que é ser um filho de Deus?
o que é você ser um filho de Deus. O que será que é você ser um filho de Deus? Porque a gente não tem muita noção do que é isso. A gente tem muito pouca noção do que é ser um filho de Deus. A gente tem muito entendimento, às vezes, do que é ser evangélico, do que é crente. A gente tem um pouco mais de entendimento. Agora, como filho de Deus, a gente tem pouco entendimento do que é isso. Tem uma guerra para a gente não saber o que é ser um filho de Deus andando sobre a terra. Você sabe por quê? Porque eu pergunto para vocês aqui, quem aqui é filho de Deus? Todo mundo vai levantar a mão, amém? Mas quando Jesus falou, eu sou filho de Deus, os judeus falaram, opa, eu tenho que matar esse cara. Isso é o máximo da heresia que ele podia ter falado. Não tem uma heresia maior do que essa que ele poderia ter falado. Filho de Deus? Como assim? Nascer de Deus? Tem características de Deus nele? Como assim? Se tivessem feito essa pergunta para você, você é filho de Deus, e você tivesse levantado a sua mão lá, do lado de Jesus, né? Eu também sou! Meu irmão, talvez não chegasse nem até a cruz, já morrendo apedrejado, possivelmente. É porque aqueles homens tinham consciência, eles tinham entendimento do que é você ser um filho de Deus. A Bíblia diz que é uma das expressões que a Bíblia fala é ser coparticipante da natureza divina. Ser coparticipante da natureza divina permitiu que Jesus andasse sobre as águas. Um amigo meu estava num acampamento lá em Moçambique e tinha umas 300 pessoas para comer, tinha 2 panelas só e dava para 50 pessoas. E aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Vamos orar aqui sobre esse alimento. E deixa a panela aqui, deixa a tampa, vamos tirando aqui sem tirar a tampa, ok? E o pessoal vai se servir e a gente vai tirando aqui. E fizeram uma filona grandona e eles foram lá, pá. Comeu todo mundo! Pode fazer a fila de novo aí, pá. Comeu? Quase uma opção de gente repetiu. Aí quando já não tinha mais fila, aí chegou no fundo. Eu estava fazendo barulho. Os meus filhos eram pequenos, eu falava para eles na piscina, eu falava para eles, pisa aí, vai lá, mete o pé aí, vamos lá. Até hoje eu tento. Qualquer dia, rapaz, ser filho de Deus, a gente deveria, já seria o suficiente. Aliás, é algo que você vai passar muito tempo compreendendo. É o Espírito Santo que pode te revelar, mas não apenas te revelar em palavras, porque como filhos de Deus nós podemos desfrutar da natureza divina e ter a unção do Pai nos apoiando e confirmando as palavras que saem da nossa boca, que estão alinhadas com o reino de Deus para trazer a realidade do reino de Deus para a terra, amém? Então, sinais e maravilhas, você não é o seu ministério, você não é os dons que você tem, você não é isso, você não é as grandes coisas que você faz, você é quem Deus diz que você faz, quem você é. E Ele não te chama, desculpa aqui gente, Ele não te chama de evangélico, Ele te chama de filho. Ele te chama de filho, Deus te chama de filho. Amém? Às vezes, quando eu vou fazer lá o IBGE, lá alguém pergunta, qual é a sua religião evangélica?
E aí, quando o cara não entende, eu sei, mas você é o quê? Filho de Deus. Mas e aí? Eu sei, mas o que é isso? Você qual é a sua igreja? Igreja evangélica? Igreja evangélica. Beleza. Não tem problema, a pessoa não tem entendimento. Porque para mim não faz a menor diferença, eu sei quem eu sou. Amém? Ou eu estou tendo um entendimento de quem eu sou. Tudo flui a partir do ser, e o ser só é real porque Ele nos amou primeiro, porque Ele decidiu nos resgatar, nos recolocar na vinha, e fluir o amor dEle, o poder dEle, tudo através do Espírito Santo, para que a gente então pudesse ser quem Ele sonhou para que a gente fosse, e ir nessa direção. Ser filho de Deus significa mudar de direção, mudar de mentalidade, ter a mente transformada. A Bíblia diz: tenha uma mente transformada. Como é que eu sei que a minha mente está transformada? Como é que eu sei quando a minha mente está transformada? Ah, a perna quebrou? Perfeitamente lógico ela voltar, os ossos se colarem sobrenaturalmente. Lembra quando ele estava dormindo diante da tempestade? Vocês lembram disso? Os discípulos lá: a gente vai morrer aqui. Imagina você chegar para o Senhor Todo-Poderoso, Ele desceu do céu, estava habitando com eles, para o Salvador, Jesus, o Salvador, agora você nem se preocupa com a gente. Acorda aí, você nem está preocupado com a gente. É interessante isso. Mas algumas pessoas falam: poxa, ele estava dormindo porque ele estava muito cansado. Eu não acho isso. Eu acho que ele estava dormindo porque a paz, sabendo quem ele era, sabendo quem ele estava dentro dele, eu creio que a paz dentro dele era infinitamente maior do que aquela tempestade. E isso é real, porque quando ele manda calar a tempestade, o que acontece é que a paz dentro dele, que habitava dentro dele, passou a fluir para o ambiente natural e trouxe paz para aquele lugar. Então, quando você sabe quem você é, você sabe quem você carrega, você sabe o que você pode fazer, então aquela natureza sobrenatural, ela tem que se tornar natural. O sobrenatural é o normal, deve se tornar natural. Então, quando a gente pensa assim: aumentou a quantidade de cristãos, glória a Deus por isso, mas a gente tem que ver no natural soluções para problemas, soluções para cidades. A gente deve ver no natural a mão de Deus agindo. E nós não somos os dons, nós não somos o poder. Você não pode ser os dons, porque se você achar que você é os dons, é um dos dons, porque você profetiza, você é um cara, se você achar isso, vai chegar alguém que vai profetizar melhor do que você, que tem mais experiência com Deus, e aí você vai olhar e falar: poxa, inveja. Ou você não vai gostar da pessoa, porque é a sua performance. Não pode ter a ver com a performance, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com quem Ele diz que você é. Deus te chama de meu rei, meu príncipe, meu rei não, desculpa, meu príncipe, minha princesa. Deus te chama de meu querido, Deus te chama de meu amado, Deus te chama de precioso. Amém? A questão é que nós somos reis, sacerdotes, e a gente fica pensando: isso é bom demais para ser verdade. Meu irmão, essa é a verdade. O problema é você só descobrir isso depois que você morreu. Você tem tanta coisa para fazer como rei e sacerdote. O ruim é a maioria das pessoas só conhecer isso depois que estiver diante de Deus. Você já está diante de Deus. A Bíblia diz que você está sentado nas regiões celestiais. Você não vai assentar nas regiões celestiais, você já está sentado lá. Eu não estou falando para você isso: então eu posso fazer qualquer coisa, uma vez salvo, sempre salvo. Eu não estou falando nada disso. E eu também não estou falando que a graça de Deus, você pode sair por aí pecando, então fazendo qualquer coisa. Nada disso. Pelo contrário, a graça te dá poder para você viver uma vida santa. É diferente. Mas eu queria ler para vocês aqui quem a Bíblia diz que vocês são. Algumas das coisas que eu encontrei aqui,
Você é uma nova criatura, você é raça eleita, povo escolhido de Deus, você é sacerdote, você é rei, toda a graça está sobre você, você é menina dos olhos de Deus, você é ungido, assim como Ele é, somos também nós nesse mundo, você é a casa do Espírito Santo, você é o amado, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, você tem acesso ao trono de Deus, você é nascido de novo, você é novo noivo de Cristo, você é uma geração escolhida por Deus, você é criado para as boas obras, você é um governante com Cristo, você é livre, você está morto para o pecado, você é justificado pelo sangue de Jesus e declarado santo, é um discípulo, tudo trabalha para o seu bem, você é um cidadão do céu, é cheio dos dons pela graça, é amigo de Deus, tem a mente de Cristo, Deus é por você e não contra você, você é curado, protegido em Jesus, você é foco do favor de Deus, você é o corpo de Cristo, você é posse de Deus, nação santa, está crescendo no conhecimento de Deus, é foco do amor de Deus, é inseparável do amor de Deus, o reino de Deus está em você, você é um rei, é um embaixador, é conhecido por Deus, é o sal da terra, a luz do mundo, vive pela fé, vive pela palavra de Deus, é pedra viva, é feita a imagem e semelhança de Deus, é mais do que o vencedor, é ordenado e enviado por Deus, é separado por Deus, ressuscitou em Cristo, é redimido, é justiça de Deus na terra em Cristo Jesus, você é salvo, você é selado pelo Espírito Santo, você está sentado às regiões celestiais, você é um servo de Deus, é um administrador dos mistérios de Deus, é alvo da revelação de Deus, é herdeiro de Deus, é alvo das promessas de Deus, é transformado, é um vaso de glória, um vaso de honra, é um guerreiro, você é testemunha de Deus, você é coparticipante da natureza divina, você é filho de Deus. Então assim, é razoável, gente. Amém? É extraordinário ser filho de Deus. A gente tem que se dar conta disso. A gente pensa, eu não sou pastor, então... Não, meu irmão, você é filho de Deus. Se você foi chamado para ser pastor, essa é uma função importante no corpo de Cristo. Abençoe a vida das pessoas. E você foi chamado para ser ovelha, glória a Deus, honre o seu pastor. Mas como filho de Deus, você tem a possibilidade de fazer infinitas coisas. Eu nunca podia imaginar de ver uma perna crescer, eu nunca podia imaginar de ver coisas extraordinárias. Eu nunca podia imaginar que isso fosse possível, que Deus fizesse através da minha vida. Nunca podia imaginar. Eu sou um ser humano absolutamente normal, igual a vocês, que está no processo de entendimento. É só isso. É só isso. E que está comendo palavra e botando em prática. É simples assim. A Bíblia diz, o meu entendimento é, se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que é possível, é possível. Um dia desse eu entrei num táxi em São Paulo, aí me deu vontade de pregar o evangelho para o cara, e me deixou no aeroporto e fui embora. Aí eu voltei para São Paulo um mês depois, não resolvi o meu problema, peguei o táxi, senti vontade de pregar para o cara olhou para mim e falou, você é aquele crente que entrou no meu carro. Eu falei, sou eu mesmo. E você é o cara que me deu. São Paulo, irmão, São Paulo. Glória a Deus, então, já entregou a vida para Jesus? Não sei o que, blá, blá. Aí, beleza, não resolvi o meu problema, voltei a terceira vez em São Paulo, estava chovendo, eu estava correndo, táxi, o cara parou, eu olhei para ele, não estou falando de São Paulo, ele parou, eu olhei para ele, olhou para mim, ele ficou olhando para mim assim, chovendo, aí eu olhei para ele de fora do carro, você já aceitou Jesus como seu Salvador? De fora, nem tinha entrado ainda. Ele olhou para mim e disse: meu irmão, o que tu está esperando? Tu não está vendo que isso é impossível de acontecer? Eu entrei no carro e então, assim que a gente fica no carro. Assim, não há limite. O John Arnold, eu contei para vocês, o cara foi lá no Peru, na cidade que não tinha nada. Deus começou a dar palavra de conhecimento lá, de tesouros, de minas de diamante, minas de ouro, minas de estênio, minas de um monte de coisa. E Deus foi revelando. Os caras foram lá, em longitude, latitude, estavam lá as minas. Deus sabe tudo. E Ele quer compartilhar essa natureza com você. Porque Ele confiou em você, o Espírito Santo. Você talvez não confie tanto em você, mas Ele confia em você. Confie em você. Que Deus habita dentro de você e que o impossível é possível. Amém?